Pronto. Boa noite, amigos. Que nossa reunião seja iluminada e abençoada, né, pelo nosso amigo espiritual. Vamos lá. Quem vai fazer a seara dos médios? Pega uma vela lá, como a Isabel falou, né? O capítulo Sou eu. 35, né, Rita? Caridade e tolerância, é isso? Isso, posso fazer? Pode. Então, vamos lá. Capítulo 35, Caridade e Tolerância. Reunião pública de 16/5/60. Capítulo 31, dissertação 13. Milhares de criaturas esperavam no coroado de louros numa carruagem de glória. Ele, o grande renovador, deveria surgir numa apoteose de exaltação individual. O trono dourado, o cetro imponente, o laurel dos triunfadores, a túnica solar, os olhos injetados de orgulho, o verbo supremo, a exibição de riquezas, o espetáculo de poder, a escolta angélica. As sentenças inapeláveis. Jesus, porém, caminha entre os homens à maneira de servidor vulgar, de vilarejo em vilarejo. Veste-se conforme as usanças dos que o cercam. Apostoliza em lares e barcos emprestados. Ouve atentamente mulheres consideradas desprezíveis. Atende a homens conhecidos por malfeitores. Serve-se à mesa de pessoas classificadas como indignas. Abraça crianças desamparadas, socorre doentes anônimos, acolhe a todos por amigos, a ponto de aceitar como discípulo aquele que desertaria, dominado pela ambição. Recebe remoques e injúrias de quantos lhe exigiam sinal do espírito, e parte do mundo banido entre ladrões, sob violência e sarcasmo. No entanto, em circunstância alguma, condena ou amaldiçoa, mas suporta e ajuda sempre, respeitando nos seus ofensores filhos de Deus, que o tempo renovará. Também na doutrina espírita, indene de todos os cárcere dogmático e indignação campeiam livremente. Cristianismo redivivo, qual acontecia na época da presença direta do Senhor, junto dela hoje exalmeiam de mistura com os corações generosos que amam e auxiliam as antigas legiões dos desesperados, dos encarnecedores, dos indecisos, dos investigadores contumazes, dos inquisitores da opinião, dos perseguidores gratuitos, dos gênios estéreis, dos céticos frios e dos ignorantes sequiosos de privilégios por doentes da alma. Entretanto, se Jesus, que foi embaixador divino para manter-se ligado à esfera superior, exerceu a caridade e a tolerância em todos os graus, como fugir delas, nós, espíritos endividados perante a lei, necessitados de perdão e do amparo uns dos outros? É por isso que, em nossas atividades, precisamos todos de obrigação cumprida e atitudes exata, humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância infatigáveis para com todos, sem desprezar a ninguém. Você quer comentar a respeito, Rita? Então, pelo que eu entendi, é que Jesus era esperado como o grande renovador, que ele viesse com todo o orgulho, com toda a altivez, com todo o ouro do mundo. E o que ele veio? Veio humilde, veio anônimo,
veio ajudar os que menos têm, os que mais precisam. E na doutrina espírita também tem aqueles que esperam com orgulho, com tanta coisa ruim dentro, e que, na verdade, sem a caridade e sem a tolerância, nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos que, em todos os momentos, andar como era, ou pelo menos espelharmos em Jesus, para deixarmos de lado o orgulho e termos mais a caridade e a humildade. Mais alguém quer comentar alguma coisa, gente? Pensei assim, independente de qualquer coisa, de quem seja a pessoa ou não, Jesus estava lá presente, para quem precisasse. Não importa que a pessoa fosse boa ou má, né? Fosse rico ou pobre, mas ele estava lá do lado, para quem precisasse. Sim. E até fala no texto, né? Mesmo as mulheres que eram desprezadas, ele estava lá, né? Junto delas, amparando, consolando, ajudando. Isso, as crianças, todo mundo, mesmo aqueles seres desprezíveis, tal coisa. Sem a caridade não há salvação, né? Mas esse é Jesus, né? É duro, hein? É tentar um pouquinho por dia, melhorar uma fagulha por dia, né? Eu sei que a gente vai muitas vezes, aumenta, melhora um dia, piora dois, mas é a tentativa todos os dias. E essa tentativa, ela traz a consciência, né? Então, a gente não pode negar, mesmo que a gente erre, a gente não pode falar, não, errei porque eu não sabia. Você erra, mas você sabe que você errou. Então, aí no dia seguinte, você tenta melhorar. É como você falou, um passinho por dia, né? E normalmente a gente dá um e volta 3. Mas a gente continua a caminhada, né? Um para frente e 2 para trás. Isso aí. Então não esqueça que Jesus nos falou, né? Tudo que eu faço, vocês podem fazer também. Bem. Então, nada é impossível. Não. Ele só não falou quando. Mas depende de cada um. Depende de cada pessoa. Depende Isso é de individual. A pressa é nossa, né? Mais alguém, gente? Mais algum comentário? Não? Então vamos para a prece inicial. O Marcelo Carmona, né? Ele está presente? Tá? Tá sim. Marcelo, você está ouvindo-nos? Seu áudio está fechado. Estou sim. Agora sim. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Imaginar uma luz que desce do mais alto dos céus e ancora em fraternidade, ancora em nossas casas, em toda a cidade, em todo o estado, em todo o país, em todo o planeta Terra. Que essa luz venha com muitas bênçãos, que os bons espíritos, que os nossos mentores nos auxiliem nessa aula, nosso aprendizado, e nos abençoe em todo o curso. Que assim seja. Assim seja. Agora o Evangelho. Boa noite. Boa Boa noite. noite, gente. O Evangelho é o capítulo 19, a fé que transporta montanhas, capítulo não, item 8 a 10, parábola da figueira seca.
E a outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhes, disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti, para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoastes. E respondendo, Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos capítulo 11, de 12 ao 14, 20 e 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando analisamos, nada revela de substancial para o coração. E quando ao acabarmos de ouvir, perguntamos: que proveito tivemos? É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não a são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até a raiz. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzem nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizarem dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como figueira seca. Os médios são os intérpretes dos espíritos, suprem o organismo material que faltam às estes, para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, multiplicam-se de maneira em que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que em parte alguma haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas eles se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhe foi concedida. Se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos. Se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam se torná-los proveitosos para outros, sem nem mesmo tirar a si os proveitos da melhoria própria. Então, assemelham-se à figueira estéril. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou útil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e deixarão cair com as presas dos maus espíritos. Acho que essa parábola, ela já se fala por si, né? E a fé é uma coisa que, às vezes, a gente fica pensando, né? Até que ponto a gente tem a fé? Porque a gente falar de fé, a gente tem que sentir ela dentro da gente, acreditar, né? Porque, geralmente, quando chega um problema para a gente sempre fala, será que vai dar certo? Será que eu vou passar por isso? Às vezes as pessoas falam, por que isso para mim? Por que eu estou merecendo isso? E eu vejo isso como uma falta, assim, uma falha na fé, né? Aquela fé morna. Porque quando a gente acredita, a gente se entrega e aceita as coisas como chegam para a gente,
e acredita que de uma melhor forma isso vai vir na hora certa, do jeito certo, e que tudo isso vai servir para o nosso aprendizado. E nem sempre as coisas são do jeito que a gente imagina, né? Ah, sonha isso, porque eu falo que Deus, ele vê além, né? Ele vê lá na frente, vê as curvas da vida da gente, e a gente enxerga só uma linha reta. Então, às vezes, as coisas vêm para a gente fica pensando, por que isso para mim, né? E eu acredito, né, que isso é uma questão da gente ter fé, acreditar que tudo vem para o aprimoramento da gente, para o nosso aprendizado, que nada é punição, né? E que a gente tem que, além de ter essa fé, provar. Porque não adianta a gente falar, né, como fala, as pessoas que falam, e na hora de provar, as ações são diferentes das palavras. Eu acho que isso não é muito legal. E essa questão dos médiuns, né, eu acho que é um trabalho muito sério, e que as pessoas, quando vão fazer esse tipo de trabalho, têm que pensar muito para que vão utilizar, né? Se é só para o ego, para falar, eu tenho várias, eu sou um médium que eu escuto, eu psicografo, eu faço tudo. Isso daí é para quê? Você está usando isso para você ajudar, aprender, ou você está só utilizando tudo isso para se enaltecer do dom que foi lhe dado? Então, acho que a gente precisa cuidar muito dessa parte da gente também, porque, querendo ou não, o nosso Pai está nos olhando a todo tempo, né? E não falo que não é nem julgando, mas é cuidando das coisas que Ele deu para a gente, do poder, da luz que Ele dá para a gente brilhar, e que, de repente, a gente não utiliza isso tão bem. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado e trabalhar muito bem isso e produzir frutos bons. Porque eu acho que tudo que a gente lança para o universo, a coisa sempre retorna para a gente em forma de aprendizado, em forma de amor, em forma de paz. E eu acho que isso é muito bom, a gente viver nessa sintonia, né? Acreditando nas coisas boas, né? Fazendo coisas boas, tendo ações boas. E eu acho que a vida fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais leve, né? O Espiritismo me ajudou a ter muita paz, muita tranquilidade e fé, e saber que as coisas, tudo tem seu tempo certo, na hora certa, e que tudo que tiver que chegar para mim, vai chegar, da forma que Deus, né? E que eu também, porque eu acho que não adianta a gente só esperar por Deus e a gente não se mexer. Eu acho que a gente tem que fazer e acreditar que uma força maior que está nos envolvendo sempre vai estar ao nosso lado, fazendo com que a gente aprenda, né, e cresça, né? Eu acho que é isso que Ele espera da gente. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, né? Então, eu abro aí para vocês comentarem. Ninguém quer comentar nada? Você fala muito bem deles. Só que às vezes a gente não pode falar acho, né? Essa palavra não tem que ter o acho. Mas você fala muito bem, você coloca muito bem as coisas. Parabéns. Vai trabalhando, treinando. Vai ser uma futura expositora. Obrigado. Ela Fico bem segura de verdade para fazer o evangelho. Mas fala com segurança, não parece. Obrigada, gente. Treino. A Figueira Branca representa nós mesmos, né? A gente tem tantas oportunidades na vida e a gente não aproveita. Não é Figueira Seca? Eu escutei Figueira Seca, não sei onde aí. Alguém falou Figueira Seca? Nós falamos Figueira Branca. Figueira Branca? É. Sei lá, eu escutei um negócio de Figueira Seca aí. Mas é Figueira Seca, não é? Deixa eu falar. Tá ficando confuso isso. É a seca é a branca, né? Branca e seca, ora.
Bola de neve. É que nem a luz aqui, ó. Pagou tudo. Bom, pessoal, vou confessar uma coisa para vocês. No início do ano, nós fizemos os coordenadores do curso, né, fizeram as alterações no programa para adaptar melhor. E aí nós não observamos direito, e na verdade o assunto de hoje, que seria a organização da reunião mediúnica no plano espiritual, o Radal já expôs tudo na aula 4. Na verdade já foi falado tudo. Então, aí, o que a gente pode fazer? Então, vamos fazer uma revisão, tá? De tudo que já foi visto até agora. Não sei se tem alguma dúvida, se não tiver, é hora de sanar. E também, para aqueles que não assistiram, de repente, pode aproveitar. Deixa eu compartilhar aqui os slides com vocês. Você não ia fazer o povo imaginar uma reunião mediúnica? Chefe, fica aí na sua. Fica aí na sua. Então, só que, na verdade, são vocês que vão fornecer os dados. E eu vou preenchendo aqui. É uma forma de a gente avaliar se o que a gente está passando está sendo claro, porque, na verdade, não tem a parte prática, então eu sei que fica tudo muito abstrato. Aqui, ó, os slides estão todos em branco. Nós vamos preencher agora com vocês. Tá? Se não der certo, eu sinto muito, peço desculpa. Se der certo, beleza. Tá? Vou pedir para o pessoal que já participa de reunião mediúnica deixar primeiramente falar os que não participam. Combinado? Então, vamos lá, gente. Eu coloquei aqui, ó, estruturando uma reunião mediúnica. Nós vamos criar uma reunião mediúnica fictícia do grupo do 4º ano. Vamos tentar imaginar aí. Então, para começar, o que leva a se criar uma reunião mediúnica? Qual o objetivo principal de uma reunião mediúnica? Pode ser diversos, mas o primeiro. Assistência. Assistência do quê? Assistência aos espíritos desencarnados. Isso mesmo. Não sei. Então, vamos lá. Assistência. Depois eu corrijo os português, porque senão nós vamos sair daqui 10 horas da noite. Então, desencarnados. Todo mundo concorda? Uhum. Sim. 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 Enfim, então vamos lá. Aí, quais são as condições básicas para se criar uma reunião mediúnica? A nossa reunião. O que nós precisamos para começar a estruturar uma reunião mediúnica? Oi? Alguém falou local. Um local. Um local adequado. Eu pensei, a mesma coisa, um lugar fixo, né? Não um lá, hoje é aqui, outro é lá, outro é lá. Precisa ter um local fixo. Nós vamos chegar lá. Então, desculpa. Turminha tá boa, tá afiada. Mais ou menos. Os participantes, né? Os participantes. Só não vale falar duas que vai pessoas, todo mundo tem que falar. Oi? Só não vale duas pessoas ficar falando, tem que todo mundo participar. Né? Um dirigente. O dirigente está incluso no local? Nos participantes. Depois a gente vai chegar o local e os participantes. Tem mais alguma coisa? Básico? Acho que não, né? Então, vamos para o próximo. Agora sim. Como que deve ser esse ambiente? Nós falamos lá
no início das aulas? Tem que ser um ambiente calmo, tranquilo. Um ambiente calmo? Que mais? Tem que ser um ambiente que haja harmonia, né, entre os participantes ali. Que não Essa harmonia, na verdade, ela se estabelece com o tempo, né? Da equipe mediúnica. Eu estou falando do ambiente físico mesmo, só do ambiente físico. Só para... Ou a mesa... Poucos móveis, né? Poucos móveis, mobiliário, né? Poucos mobiliários. Seria, ou que nem alguns usam a mesa, lá no centro usa-se um banco para colocar os nomes, colocar o necessário ali, né? Mesa. Ou banquinho. O ambiente a meia luz, né? Luminosidade. Baixa. O que mais? Que vocês conseguem pensar? Os livros. Os livros. E muito boa vontade de todos os participantes. Que a gente entra nessa reunião com o coração aberto. Assim, nossa, aqui dentro tudo é. Nós vamos falar que aqui nós vamos colocar por enquanto, estruturando a nossa reunião, vamos falar só do ambiente físico. Acho que também deveria ter água. Os livros são livros doutrinários, tá? Livro. Água para fluidificar. Água, sim. Enquanto eu escrevo, vocês vão pensando aí. A reunião é de vocês. Tem mais alguma coisa? Os cadernos que ali contém nomes. Os nomes. Que no nosso caso são papeizinhos, lá embaixo que tem um caderninho. A gente não tem caderninho. Acho que é só, né? Alguém lembrou de mais alguma coisa? E no caso de haver alguma psicografia, não seria interessante ter papel, caneta, alguma coisa assim? Sim, na nossa casa não trabalhamos com a psicografia no trabalho mediúnico. Mas sim, pode ter papel, caneta para anotar uma mensagem. Tem mais alguma coisa? Radal, tem alguma coisa para falar? Fixo? Ah, sim. Alguém tinha falado aquela hora aí. Local fixo. Inclusive dentro da casa espírita tem que ter uma sala de preferência só para isso. Água para fluidificar. Água colocamos. Horário fixo. O horário nós vamos chegar lá. Nesse caso, poderia ser também uma característica, um local isolado, onde não houvesse frequência de pessoas que não fazem parte dos trabalhos. Um local privado, vamos dizer, né? Isso. Certo. Agora sim. Vamos lá para a equipe encarnada. Dirigente. Esclarecedor ou dialogador.
dirigente, esclarecedor, opa, Os médios. Médiuns de Médios. apoio, sustentação, né? sustentação, sim. Sustentação. Que mais? Médios de passividade. Ou psicofônicos. Psicofonia. Peraí, psicofônicos. Psicografia. Médios de psicografia. Médios de evidência. Médios, vocês estão colando. Tá todo mundo olhando no material passado. Eu faço anotação no caderno. Médios de evidência. Isso, na verdade, está na apostila, né? Apostila, mas na nossa casa não tem, na reunião mediúnica, pelo menos, não tem. De psicografia. Eu não tenho, mas eu tenho as minhas anotações. Vidência sempre tem, né, algum outro que tem uma visão de alguma coisa, mas não acho que é diferente de um médio de uma evidência mais apurada, que nem a Roberta falou, que ela via os espíritos na frente dela. Mas para a nossa reunião, é até aqui, psicofônicos e de sustentação, de psicografia e de evidência, não entra nesse bolo. Essa daqui a gente pode deixar para depois, que aí nós vamos falar das particularidades de cada trabalhador. O que o dirigente precisa ter como característica da personalidade dele, o médio de psicofonia, o médio de sustentação, qual que é digamos, o papel que ele vai desempenhar ali, a conduta que ele vai assumir dentro da reunião mediúnica. Então, agora sim, vamos colocar que dia que vai ser a nossa reunião? Quinta-feira. Isso, eu estava pensando em quinta-feira, horas? Às 19h30. Às 19h30. Aí tem que ter o horário limite também, né? Das 19h30 às 21 horas. 21 horas, tá. Com que frequência? Semanal. Isso mesmo. Acho que aqui. Perfeito, é só. Nós vamos acabar essa aula em 20 minutos. Agora vamos falar um pouquinho de quem ampara a equipe encarnada. Equipe espiritual. Os anjos da guarda. Então, podemos dizer que quando a gente pensa em formar uma reunião mediúnica, é simplesmente uma decisão dos encarnados? Ou será que já existe um plano lá em cima? Que está em cima, vamos dizer, né? Porque, na verdade, não tem. No plano espiritual já existe. Já existe, né? No plano espiritual. Exatamente. Por isso que eles falam da gente também não atrasar os horários de reuniões, devido a isso, né? Porque já está tudo esquematizado, os espíritos que vão ser assistidos já estão prontos ali, aguardando. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado com o horário, para que nessa reunião aconteça tudo conforme foi
Foi programado. Disciplina, né, Deise? Disciplina. Responsabilidade, né? Disciplina, responsabilidade. Foi o que o Radal falou, o tema da aula passada, né? Disciplina, responsabilidade, compromisso. Compromisso. Agora foi essa parte. Como que é composta a equipe espiritual? Nem eu sei direito, gente. Vamos descobrir isso junto. Pelos espíritos mentores, né, mais evoluídos, e os espíritos necessitados, não seria? A equipe, vamos dizer assim, a equipe espiritual que comanda o trabalho. Emanuel, André Luiz e Joana de Ângeles. Eu vou colocar aqui. Jesus, Kardec. Mas ninguém. Mas ninguém, já tá bom, ó. Emanuel. Maria de Nazaré também. A equipe espiritual, Sim. gente, a equipe espiritual é de preto velho, índios, caboclos, e eles se reúnem para fazer escalar os desencarnados que vão ser esclarecidos. E é feito uma escala, vamos dizer, uma fila de desencarnados que vão ser atendidos nesse dia. Eu falei que tinha uma senha. Um chefe em tudo isso, né? Um instrutor, cada equipe tem seu instrutor. Mas Pode eu falar acredito... alguma coisa ou não pode falar nada, chefe, agora? Não, pode falar. Deve. A equipe espiritual é mais ou menos parecida com a dos encarnados, né? Tem o dirigente, tem a pessoa que conversa, tem os passistas, tem os trabalhadores, né? Mais humildes, vamos dizer assim. Então, logicamente, cada centro, cada casa tem o seu dirigente, né? É a mesma coisa do trabalho mediúnico. Se chegar um grupo de espírito de fora, mesmo que o dirigente seja superior àquele dirigente da casa, ele vai conversar com o dirigente da casa. Se ele pode ajudar, não pode ajudar, se ele é permitido entrar, certo? Então, a equipe é mais ou menos parecida com encarnados, né? Agora, a Sueli falou preto velho, índio, caboclo. Na fraternidade, às vezes eles não são, dependendo da casa, espíritos não são bem-vindos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas palavras. Eu achei aqui na apostila umas anotações que tem dirigentes e trabalhadores espirituais que organizam a reunião, acompanhando os que serão atendidos. Técnicos de auxílio magnético, o passe. Técnicos de auxílio magnético. Isso. E espíritos de preservação e vigilância. São como se fossem os guardiões, né? Isso. Espírito, vou colocar espíritos guardiões. Ou guardiães, certo? Guardiões. Que mais? Guardiões? Guardiões. Então. Acho que é. Tá certo. Tá certo. Tá certo? Guardiões. Enfim, são os espíritos que ficam ali justamente preservando o campo magnético para que não seja, que não entre, que não tenha a presença de espíritos não convocados, né? Que mais? Você falou mais alguma coisa? Quem está falando que eu não estou conseguindo ver aqui? Isabel. Isabel? Você parece que você falou mais alguma coisa. Dirigentes, técnicos de auxílio magnético, espíritos guardiões. Os trabalhadores que organizam a reunião e acompanham os espíritos para serem atendidos. Aham. Trabalhadores que organizam.
Isso é lindo. E acompanho os Assistindo. É. Em relação a Preto Velho, como a Sueli colocou, eu assisti um vídeo uma vez de um espírita falando a esse respeito. Até pode ser que tenha, sim, e na verdade alguns médiuns eles sentem a presença, e alguns médiuns na fraternidade dizem até que o seu mentor é um preto velho. A questão não é ser ou não ser o preto velho. Como o cara colocou na palestra dele, se ele está dentro da casa espírita, vai seguir, digamos assim, as normas da casa espírita. Não vai chegar o preto velho e querer que a equipe toque, a equipe encarnada toque tambor, porque ele é um preto velho. Então, muitos espíritos se apresentam como preto velho, porque muitas vezes foi uma que significa, no meu ponto de vista, representa humildade. E outra que muitos, às vezes, escolhem a encarnação que eles mais aprenderam, que eles mais evoluíram. Então, pode ser que tenha, sim. Tem alguma coisa para complementar? Acho que não. Radal? Faltou alguém aí nesse... Porque, vamos dizer assim, para a gente é muito abstrato ainda, né? A gente não tem como entender o que nos leva para uma reunião mediúnica, na maioria das vezes, é a questão do sentimento. Alguma coisa te atrai para ali, mas você não tem a exata certeza, é assim o assado que funciona. E as informações do André Luiz. E também, na verdade, desde o tempo de Kardec, né? Só que funcionava de uma forma diferente. Com o tempo foi evoluindo, e aí, através dos livros que eu saiba, dos livros de André Luiz, que é as obras complementares, que a gente foi compreendendo melhor esse trabalho da equipe espiritual. Na verdade, a equipe espiritual ela é muito grande, né? Os encarnados, às vezes, é meia dúzia, 8, 7, mas a equipe espiritual é muito grande. Então, cada um tem a sua função. Tem a pessoa que prepara os quadros, as telas, tem a pessoa que acompanha os necessitados. Então, cada um tem a sua função, mas toda numa hierarquia, né? E dentro da espiritualidade, né? Então, inúmeros trabalhadores, e cada um faz a sua função da melhor forma possível, com o sentimento. É que aí funciona muito bem. Então, vamos lá, vamos colocar um dirigente. Na verdade, o dirigente dentro da equipe desencarnada. O que ele faz? É o responsável por conduzir o andamento da reunião, né? Coordenar, né? Coordena a reunião do plano espiritual. De que maneira que ele faz isso? Encaminhando os necessitados, é isso? Aí a gente está falando do plano espiritual? Isso. Vou escrever assim, aqui, ó. Plano espiritual. Opa! Ele também intui, né, o dirigente da casa, ele se comunica através da intuição com o dirigente da casa, não, desculpe, com o dirigente encarnado da reunião mediúnica.
intuindo no atendimento. Orienta. O dirigente encarnado. Mais alguma coisa, chefe? O dirigente é responsável pelo trabalho todo, né? Ele que comanda. O Marcelo falou, coordena a reunião toda. Designa que espírito vai se comunicar, quem vai dar mensagem, né? Qual encarnado que está apto a receber aquele espírito que vai dar comunicação. Então, tudo ele coordena, né? Passa tudo na mão dele. Ele vai distribuindo as funções conforme a necessidade de cada tarefeiro. Aí temos aqui os técnicos de auxílio magnético. Essa é a que seria uma parte bem interessante da reunião, que o Radal colocou lá na aula 4 dele. Vocês lembram de alguma coisa? Como que é o trabalho desses técnicos? Tem o técnico de passe e tem os técnicos que projetam determinadas situações no plano espiritual. Lembra de alguma coisa? Foi. Telas, né? As telas. Mas essas telas, elas vão ser vistas só para quem está precisando. Pelo desencarnado, né? Encarnado. Isso. Essa tela é para o desencarnado que está precisando de algum momento da vida dele. E também tem os médiuns de sustentação, aqueles que, vou falar, imaginar uma corrente de vibrações positivas, de vibrações salutares, para deixar leve a reunião. Isso você está falando no plano desencarnado, Sueli? Não, na reunião. Não desencarnado. Ah, vocês estão falando do encarnado. Da equipe desencarnada agora. Da equipe espiritual. Desencarnado, Lá em cima também, eu acredito, lá em cima, não sei se é do lado, lá em cima, não sei onde está, mas é assim, eu acho que esse pessoal também tem, como tem aqui, nesse dia tem nós, os encarnados, tem na parte do desencarnado, toda a equipe também igual daqui. Como o Radal falou no início, é até maior, né? Bem maior do que a bem maior, encarnada, que o trabalho maior, na verdade, fica por parte deles. Então, esses técnicos de auxílio magnético, será que são eles os responsáveis por criar o tal campo magnético? Acho que sim, né? É isso, chefe? Tem a equipe que cria as redes magnéticas, né? Para separar os grupos. Tem os técnicos de som também, que preparam o som para expandir para a rua ou para outro lugar. Som. Como que seria esse campo magnético? E para que ele serve? Está perguntando para mim ou para eles? Não, para eles. Depois você pode responder. Para atrair os outros desencarnados que não estão tão afim da reunião assim, mas de alguma maneira para chegar até eles. Será que não? Na verdade, é um tipo de um isolamento. Como se fosse uma bolha invisível. Não sei, eu entendo dessa forma, tá, gente? Pode ser que eu esteja equivocada. Mas ali, isso, para barrar, justamente é o oposto, para não entrar o que não são... digamos que não esteja programado ali para adentrar a reunião naquele dia. E outra coisa também, quando
o espírito está sendo atendido ali, ele está sendo socorrido, muitas vezes ele foi resgatado de um obsessor, por exemplo. Então, quando ele é trazido para a reunião mediúnica, esse obsessor não pode chegar até ele. Então, existe esse campo aonde só vai passar os que tiverem autorização da equipe espiritual. Tá. Então, na verdade, não é para propagar o som, é para fazer uma barreira de som, é isso? Não é apenas de som, pode falar. Não, é isso mesmo. Porque normalmente a gente só vê as paredes, a gente pensa que é aquele pedacinho, mas a expansão é muito grande, né? Então, logicamente que há várias barreiras, várias redes, né? Separando cada grupo de espírito, né? Imagina um atendimento fraterno, saindo um pouco do trabalho mediúnico, uma pessoa passando lá pelo atendimento fraternal e ser permitido entrar lá um espírito obsessor, né? A figurinha aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Então, é para separar conforme a categoria dos espíritos. Obsessor, daquele espírito mais normal, né? Para que não haja, assim, vamos dizer assim, uma tentativa de guerra, do obsessor querer atacar determinada pessoa. Entendi. Aqui, esse campo magnético aqui, em azulzinho, na verdade, ele está protegendo todo o centro. É isso? A figura está bem ruimzinha, né? Foi da sua aula que eu tirei. Aqui seria, esse amarelo seria as paredes do centro, certo? Certo. Esse verde aqui, o que é? Dá para enxergar? Ixi, agora não... que está escrito em verde aí, faixa 2? Faixa de localização e controle de entidades necessitadas fora da faixa 1. Fora da faixa 1. Tá boa de olho, hein? E a faixa 1, faixa de isolamento e proteção dos componentes da mesa e das entidades admitidas para comunicação. Por isso que se diz que tem um se comunicando e tem vários com a mesma situação ouvindo, que entende-se que esteja aqui, nesse campinho verde, aguardando, e muitas vezes, quer dizer, a gente tem 1 hora e meia para a comunicação, na verdade, é 45 minutos, né? Então, que se comunique 10 pessoas, parece um trabalho insignificante, mas tem uma multidão ali escutando. Alguns médiuns videntes relatam que vê que tem muitos espíritos, alguns espíritos que vêm para se comunicar também, que não sabem exatamente onde está, eles falam o que significa essa gente toda chorando, essa gente sofrendo aqui, porque está ali nessa faixa. Então, esses são os campos que os trabalhadores espirituais preparam para a organização da reunião. O que mais que o técnico de auxílio magnético faz? Será que tem mais alguma coisa? Então, vamos colocar barreiras magnéticas, que seria mais ou menos a mesma coisa. Há coletor também de energia, vamos dizer assim. Existe isso no plano espiritual? Algum irmão lá coletando as energias que saem dos encarnados? Um coletor de fluidos? De plástico. De plástico. E levar para algum local que precise. Gente, trabalho não falta, a gente pode ficar se preocupando com o que a gente vai fazer, a gente já pode se candidatando aí, ó, quando sair do umbral, a uma dessas vagas aí. Muitos trabalhadores do trabalho encarnado, muitas vezes quando desencarna, rapidamente eles estão trabalhando na mesma casa, se houver condições para isso.
Então, o que seria? Vou pôr aqui em cima. Nos trabalhadores. Coletores do quê? De energia, de fluidos. Tem também, vamos dizer assim, aqueles que são responsáveis pela limpeza, né? Sim. Do ambiente. Quando a energia está muito pesada. Tem a limpeza geral. Consigo escrever aqui embaixo mesmo. Como que eu posso chamar isso? Faxineiros do ambiente? Limpeza da energia também, né? Limpeza da energia. Coletores e limpadores. Limpadores. Limpadores de energia. Limpadores do ambiente, né? Para tirar as formas, pensamentos que nós encarnados vamos deixando no ambiente. E esse trabalho já começa bem cedo, né? No dia da reunião, eles já começam a trabalhar bem antes da reunião mediúnica propriamente começar. Então, será que tem mais alguma coisa? Então vamos para o próximo. Qualquer coisa também está em aberto, depois a gente volta e acrescenta. Eles utilizam alguma tecnologia? Sim, mais Tem avançada que as nossas, né? Então, seria a parte de, tipo, vamos, os computadores, alto-falantes, sei lá, telas. Alto-falantes. Computadores, deve ter também, né? Vamos colocar aqui, por que não? Porque nos livros de André Luiz, que é de 1940 e pouco, tem todos aqueles... Depois a gente pode investigar isso. Não existe nada... Inclusive o André Luiz, eu acho que eu não lembro agora qual livro, ele escrevia num desses computadores, né? Quando ele começa a escrever, tem um livro que fala alguma coisa sobre isso. Eu desconheço. Ele não escreve à mão, ele utiliza algum mecanismo. Interessante. Ou eu não li esse livro, ou eu passei batido. Mas se aqui a gente está escrevendo com computador agora, lá deve estar muito mais avançado, né? Com certeza. Já que vem de lá para cá. Telas. Dizem das novas gerações que vêm, que eles são tão afiados na tecnologia, porque lá eles já utilizam, né? Não sei se é verdade, Sim. mas deve ter um fundo de verdade nisso, né? Porque tudo que tem aqui vem de lá para cá. Nós estamos sempre um passo atrás, ou vários passos. Vocês já deixaram o nome de vocês no caderno ali quando vocês estão no salão, não deixaram? Sim. Sim. Algum do espírito, ele bota o olho ali e sabe o que está acontecendo. Mas tem alguns que eles precisam passar um aparelho naqueles nomes que estão ali. Mas como que vai saltar o nome daquela do papel ali para a tela, para eles saberem quem está precisando? Scanner. Ele vai... me lembrou esse nome também, é um scanner. Ele vai passar mas tem um monte de nome lá, não tem? Mas eu acho que a energia que a pessoa colocou na hora que estava escrevendo, não é? Não, porque tudo é impregnado de energia. Exatamente, isso aí. É porque às vezes a pessoa vai lá e vou botar o nome de tal fulano. Bota o nome da pessoa automático. Aí a pessoa vai lá, bota o nome com aquela energia realmente pedindo auxílio, pedindo a coisa, aquilo salta naquele aparelho, as pessoas vão buscar quem é aquela pessoa que escreveu o nome de determinada pessoa. Não precisa ser nem a própria pessoa, mas uma mãe, uma outra pessoa que realmente tem um sentimento que projetou ali naquele nome. Alguém tem que estar ligado de alguma forma, né? Alguém falou alguma coisa, eu interrompi.
Mais alguma coisa que vocês lembrem? Tem o tal do psicoscópio. Alô? Hoje em dia Vocês estão me eu ouvindo? estou pescando ali, mas sei. Psicoscópio. Tem mais alguma? Eu não lembro. Então Deve vamos. ter. Aí, tudo bem. Quem são, entre aspas, os clientes da reunião mediúnica? São os espíritos necessitados, né? Espíritos necessitados em sofrimento. Mais adiante, nós vamos falar um pouquinho, acho que depois do curso de dirigente, lá no programa, talvez já tenhamos retornado ao presencial, tomara, né? Mas se não tiver, aí a gente vai falar um pouquinho de cada caso desses espíritos necessitados. Então, por hora, vamos parar aqui. E aí a gente, se eu contar com o trabalho da minha ilustradora aqui, da minha filha, a gente cria uns personagens aqui para o nosso trabalho mediúnico. Fictício. Então, o dirigente, o esclarecedor, e aí a gente tem umas ideias malucas que eu estou na cabeça, tá? Então, aí a gente faz o atendimento através dessa equipe que nós estamos criando aqui agora. Aí, vamos falar um pouquinho das características dos encarnados. O dirigente. O que vocês lembram que um dirigente precisa ter para ele ser o dirigente da reunião mediúnica? Acho que ele pode ser um cara explosivo, malcriado. Posso tirar uma... Tudo é o oposto que eu sou, hein? Nada, lá você se comporta. Fala, Isabel. Eu posso tirar uma dúvida? Por favor. Eu ouvi alguém falar assim, que o dirigente não pode ser médium. É verdade isso? Porque ele tem uma função ali de comando, primeiro vai acontecer uma coisa, depois outra, depois outra. Então, ele tem que focar na organização, para que o trabalho transcorra. E ele não pode ser um médium, eu não sei se isso é... Na verdade, não é questão que não pode, é recomendado que não seja, mas se ele tiver experiência para saber separar as coisas, não tem problema. Tá. Porque o Radal, por exemplo, é médium, mas tanto trabalha tanto ele fica na roda, como ele fica como dirigente. Mas ele exige uma certa experiência, né? Agora, complemente. O que não pode acontecer, eu não sei se a Isabel quer isso, é o cara está dirigindo e de repente ele senta na roda da comunicação. Isso não pode acontecer mesmo. Mesmo que a pessoa seja médium da passividade, ele está exercendo a função de dirigente, ele vai exercer a função de dirigente, né? Tá certo. A dificuldade do médium, né, de alguns médiums, para ser dirigente, é que eles começam a deixar se envolver com o que está acontecendo com o espírito. Aí não dá, né? Aí ele se envolve, ele não tem condições nenhuma para ser dirigente. Então, o dirigente, quando é médium, né, de passividade, ele tem que ter condições de separar uma coisa da outra, né? Por isso que, às vezes, é preferível que o médium ou dirigente não tenham, assim,
não tenha a mediunidade ostensiva, vamos dizer dessa forma. Que ele seja apenas um médium normal. Intuitivo. É. Não ostensivo. Aí, alguém já Radal. descobriu alguma das características? Oi, pode falar. Ô, Radal, Oi. assim, o dirigente, ele pode ser também esclarecedor? Pode. Se ele tiver Pode. condições, pode. Pode. E ali, pode até aconselho de exercer, dependendo da situação, né? Ele pode exercer o dirigente e também conversar, né? Também conversando, tá certo. Ele já fazer as duas funções. Mas Sim. depende muito da necessidade. A Nociona está aí, ela lembra uma vez, eu e a dona Helena, o que nós fizemos, Nociona? Ficou conversando um com o outro. Dava passividade de conversar, um conversava, o outro dava passividade de conversava. Porque estava numa entrefase, né? E não tinha trabalhador, tinha um monte de gente que tinha saído. E a Nociona era inexperiente e tal, ainda estava aprendendo. Então ficou eu e a dona Helena trocando figurinha. A dona Helena dava passividade e eu conversava. Aí eu dava passividade e a dona Helena conversava. Sueli, eu acabei indo para a conversação por pura pressão, porque não tinha trabalhador. Então, era a dona Helena, às vezes ficava eu, a dona Helena e Cidinha. A dona Helena tinha que conversar e dar passividade ao mesmo tempo, não tinha como. Aí aconteceu o dia que o Radal subiu, eu estava aprendendo, a Cidinha estava com o dirigente, eu tentando dialogar, e a dona Helena e o Radal sentados ali, né? Aí não desenrolava, começou eles fazerem isso. A dona Helena dava passividade e o Radal conversava e vice-versa. Então, na teoria, tudo funciona bonitinho. Entendia que realmente funciona muito bem, né? Mas às vezes acontece. Como acontece lá embaixo, né? A Isabel que trabalha lá embaixo, você sabe que tem hora que tem que se virar nos 30. Bom, então vamos colocar. Eu acho que o dirigente tem que ser uma pessoa assim, calma, responsável, uma pessoa humilde, né? Ter humildade para dirigir um trabalho. Sim, humildade, eu acho que cabe bem. Humildade. Sim, isso para todos, né? Que eu esqueci de colocar aqui, mas todos têm que ter conhecimento doutrinário, desejo de ajudar o próximo. O que mais? Ser uma pessoa bem firme, um dirigente. Firme. Firmeza. Tem que ser acolhedor. Eu acho que ele até... O André Luiz, no livro Desobsessão, até coloca que tem que agir como um pai de família. Isso. Pai de família, bem... Eu acredito que tem que ser um conjunto, né? Para que as pessoas que vão trabalhar também se sintam acolhidos, se sintam bem no seu ambiente de trabalho, né? Saber que o dirigente apoia, que o dirigente tem amor aos trabalhadores, tem, como fala, respeito. Eu acho que é como realmente um pai de família, né? Ele tem que ter todas as características para que os trabalhadores também fiquem na casa, porque se você vai trabalhar num lugar e que o dirigente começa a querer, tudo bem, ele tem que ser firme, mas eu acho que essa firmeza tem que ser com humildade, com amor, porque às vezes as pessoas estão começando ali, estão aprendendo, e às vezes já se intimidam e falam, não vou mais trabalhar no centro porque acho que para mim não dá. Ou às vezes mesmo, até a pessoa às vezes fica tão nervosa que se bloqueia na hora e não consegue passar a comunicação. Né, de medo, de falar alguma coisa e o dirigente já... Então, eu acho que dentro de um trabalho assim, a amorosidade, né, a humildade, a responsabilidade do grupo em si, acho que, né, principalmente o dirigente dando todo esse suporte, acho que a reunião conduz muito bem. Exatamente. Eu acho que aí também caberia retidão moral, né? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui para...
Melhorou. Retidão moral. Aqui vamos colocar como um pai. Ou uma mãe, quando é uma dirigente. Chega para o dirigente e vamos lá, para o esclarecedor. Que características deve ter um esclarecedor? Às vezes o dirigente acumula a função, muitas vezes acumula a função. É o que eu falei, se o esclarecedor contar com alguém para ser o dirigente, ele consegue conversar com mais tranquilidade, porque não precisa se preocupar com os outros na equipe. Senão, tem que acumular as duas funções, principalmente quando tem médios mais novos na equipe, é sempre bom ter a presença de um dirigente da reunião e um esclarecedor. Um esclarecedor. Então, aí, além do conhecimento doutrinário, ele deve ter facilidade de comunicação, né? Do uso da palavra, né? Tem que ter simplicidade, dedicação e muito amor. Não tem que ter intuição? Tem que ter intuição. Muito bem, não sei quem falou aí, mas... É a Cláudia. Eu vou abrir aqui, ó. Doutrinário. Tem que ter intuição. Empatia. Vamos por partes aqui. A ditadora. Intuição, empatia, né, capacidade de se colocar no lugar do espírito sofredor. Mais alguma coisa? Paciência. Sem julgar, né? Não julgamento. Tem um nome isso, mas eu não... Eu também não consigo lembrar a palavra. Isenção? Indulgência. Indulgência é não julgar, né? É isso? Não julgar. Porque eu confundo indulgência com benevolência. Não. Tem mais alguma coisa? Vocês falarem, eu não coloquei? A simplicidade acima de tudo. Tem que... Simplicidade para conversar, no agir, né? No agir, no transmitir, assim, para a gente que fica na roda. E cabe bem para todos. A empatia entra o acolhimento? Eu acho que sim. Tá? Não. Que, na verdade, você não consegue ser acolhedor se você não for. Uma pessoa empática também, não é não? Não entendi o início, desculpe. Uma pessoa acolhedora também é uma pessoa empática, não é? Isso que eu ia falar, porque para acolher tem que ter empatia, né? Né? Senão... Vamos lá. Vamos para os médiuns. Médium. Essa palavrinha é terrível. Psicofônico. Deixa eu enxergar vocês aqui agora. O que você espera do médium? Do médium psicofônico? Para ele estar apto à função. Que esteja equilibrado,
né? Equilíbrio. Tem que ter um conhecimento também do doutrinário, né? Isso, na verdade, para o médium, para todos, né? Para toda a equipe mediúnica tem que ter esse conhecimento doutrinário. Mais forte até para o esclarecedor. Radal, fala aí. Você quer que eu fale? Das características do médium psicofônico. Você que é. Você, a Cris também está aí quietinha. A Cris. Quem mais? Tem mais alguém que já trabalha na... A Sueli eu sei que não trabalha como médium psicofônico. Não. Você é sustentação, né? Tem alguém que trabalha? Eu trabalho, mas não como médium psicofônico. Mas pode opinar também. Rosana. Esqueceram? Eu, na verdade, tenho... Deixa eu ver que eu não consigo... peraí. Agora fugiu a palavra. Eu tenho uma colinha aqui, mas, na verdade, a ideia era lembrar. O médio... Como fala? Tem que tomar cuidado com as palavras, é isso? Tem que tomar cuidado com o animismo. Saber separar. Animismo é outra história. É outra? Fugiu a palavra correta, agora o médio tem que ser, né? Eu vou ler aqui para vocês. Atitude de fé na certeza que a espiritualidade superior lhes acompanha. Ninguém é chamado por acaso a tarefa de tamanha envergadura. Isso é segundo André Luiz, lá no Desobsessão. Desenvolvimento de autocrítica. Aceitação dos próprios erros em trabalho medianímico. Reconhecer que é responsável pela comunicação que transmite. Abstenção de melindres ante apontamento dos colegas. Evitar compromissos com várias equipes mediúnicas ao mesmo tempo. Isso é pela questão do cansaço, né? Domínio de si mesmo para aceitar ou não a influência do espírito, inclusive reprimir palavras obscenas ou injuriosas que a entidade queira pronunciar. Buscar melhoria das próprias condições de sentimento e cultura. Defesa constante de bajulações e elogios, no entanto, agradecer o estímulo e a amizade que lhe incentivam. Discernimento quanto aos espíritos que lhe procuram. Certo? Ok. Só essa lista. Eu vou parar aqui. Que aí temos também e do médium de sustentação. O que nós esperamos do médium de sustentação? Esse é mais fácil. Conhecimento e equilíbrio para todos, né? Sim. Sim. Foco. Foco, sim. Também. Isso é para ainda para nos médios psicofônicos que vocês estão falando, né? Não. Sustentação, que você falou. Sustentação. São os médiuns de ajuda, né? Então, ele tem que ser, assim, como que eu vou falar? Ficar na maior vibração ali na roda, emitindo fluidos bons, de calma e tranquilidade para os companheiros da gente. Eu acho que é bem assim. Ele dá suporte. Dá suporte. Aos outros. Tipo, oh, meu Deus, como que eu vou explicar isso que eu estou pensando? Gente, eu não sou articulada.
Nem eu, Celine, deixa eu... O que a Isabel quer dizer com foco? Eu queria ser um pouco articulada igual a minha amiga Isabel, a espanhola. Tá bom. Mas eu não consigo, gente. Como que é, meu Deus? Foco? Eu acho que quem falou foco? Uma força. Foco é uma concentração, né, naquilo que está escutando. Né, seria, não é, não? Atenção, Tem que ficar focado no trabalho, e não ele ficar divagando, sabe? Ele é um suporte para os outros. Ele não vamos dizer que eu vou viajar, fazer tal coisa. Não pode, ele tem que ter foco, ele está ali para trabalhar, para dar sustentação. Para trabalhar, ele tem que estar focado ali. Vamos dizer que o médium está com muito frio, né? O espírito está passando muito frio para ele. Qual que é o foco nesse sentido aí? Calor. Passar calor. Mandar energia para manter a temperatura dele. Mesmo que seja imaginando um cobertor envolvendo ele. Pode ser? Sim. Até uma luz que aqueça, né? Também. Um calor humano. Sueli, isso que você estava tentando dizer, se se encaixa em formular pensamentos e sentimentos que amenize a dor e as queixas do comunicante. Sim, sim. Enviar pensamentos de ajuda para o esclarecedor também faz parte. Alimentar o sincero desejo de auxílio. Isso, na verdade, cabe para todos, né? Mas não, para o médico de sustentação naquele momento Desejo de auxiliar, no caso, então, né? Sim. Desejo de auxiliar. Obrigada. Mais alguma coisa? Manter o foco seria evitar o sono, esse tipo de coisa, e manter a atenção. Então, eu acho que a nossa equipe está formada. Agora só precisa desenvolver precisa trabalhar, precisa desenvolver as características. Quem quer ser dirigente aí, conversador? Quem que vai dar passividade aí? O Radal. Vai lá, o Radal e a Neucione vão fazer aí para a gente, vai. O quê? O que nós vamos fazer? Vão se exercitar. Nós vamos fazer uma reunião espírita online. Isso. Já pensamos nisso, hein? Corta essa conversa, Elzibéria, Ai, meu Deus, a chefe nós da... Não, ela não entrou. Mas ela disse, né? Deixa eu ver o que tem aqui no chat, pessoal. Vai ser... Não quer fazer simulação, Nelson? Do quê? Uma reunião. Não, por enquanto não temos que fazer nenhuma simulação, é o que eu falei. Depois a gente tenta desenvolver uma forma, utilizando esses mesmos dados para a gente fazer o atendimento. Isso lá adiante, quando a gente estuda um pouquinho de cada caso. É lógico que é apenas teoria, né? Mas eu acho que vocês devem ver aí no programa que tem espíritos irônicos, espíritos levianos, isso. E uma série de casos para a gente ter uma ideia, mais ou menos, mas, na verdade, é só a prática mesmo que vai trazer. Então, você falou assim de espíritos levianos, esses que falam uma coisa, na verdade, você está intuindo que não é aquilo que ele está dizendo, aí, no caso, você também teria que ter, não sei se a palavra certa seria malícia, mas percepção, acho também, né? Para você distinguir um do outro.
Tem que ter percepção, mas na verdade é uma coisa que a gente só desenvolve mesmo trabalhando, Isabel. E assim mesmo, mesmo com uma certa experiência, a gente pode ser, digamos, entre aspas, enganado. Por isso que entra a questão, é um exercício constante da nossa humildade mesmo, fazer esse trabalho, não só o trabalho mediúnico, mas todo o trabalho na casa, né? O trabalho de passe também, se a gente não for um pouquinho humilde, de repente entra ali digamos assim, um algoz, o que você vai fazer? Falar, não, eu não vou aplicar passe nessa pessoa. Não, alguém que você não gosta, né? Senta ali na cadeira para você aplicar passe. Como que a gente faz? Então, tem que buscar a humildade, é o aprendizado da humildade, o desenvolvimento da nossa humildade. Então, por isso que no trabalho mediúnico, a gente, mesmo sendo experiente, a gente pode ser ludibriado, sim. Mas tudo está sendo administrado pela equipe espiritual, como a gente pode ver. Gente, por enquanto é isso. Alguém tem alguma pergunta? Parabéns para vocês. E acho que, de alguma forma, também a gente conseguiu passar o que estamos tentando de forma teórica, né? Então, se ninguém tiver dúvida, perguntas, vamos para... Eu passo para a Cris, para ir para a vibração. Vai fazer a vibração hoje a Isabel Ângela Torre. Vai lá, Isabel. Vamos lá, então. Então, vamos nos acomodar confortavelmente na nossa cadeira. Vamos apoiar os 2 pés no chão. Vamos mentalizar Jesus, né? E vamos focar no nosso trabalho que está sendo dado a nós de presente. Todo esse conhecimento que nos foi ofertado hoje, que sirva como leme na nossa vida. Fortalecidos pelo amor de Jesus, fortalecidos pelo plano espiritual, vamos vibrar. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz do mundo. Que uma linda luz azul de paz e fraternidade envolva o planeta Terra. Vamos vibrar por todas as religiões, que elas consigam tocar o coração do ser humano, que elas divulguem o Evangelho de Jesus, que todas as pessoas possam ter oportunidade de sentirem a vibração do amor, os ensinamentos que nos são dados no Evangelho. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando todo o seu contorno iluminado. Que essa luz que ilumine o Brasil, ilumine todos os dirigentes desse país, todas as esferas. Nós precisamos de cabeças sãs para que conduza o Brasil ao seu destino, a ser a pátria do Evangelho. Vamos vibrar em amor por todos aqueles que sofrem, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que precisam de cuidados especiais, aos profissionais da saúde, aos cuidadores, aqueles doentes que estão nos lares, nos hospitais, aqueles que estão reclusos em suas celas, aquelas crianças que estão em orfanatos. Que haja luz no caminho de todos. Vamos vibrar
pela nossa casa de oração, pelo nosso centro. E que haja oportunidade de nós aplicarmos os conhecimentos aqui obtidos dentro da nossa casa, como nosso primeiro aprendizado. Vamos vibrar, em especial, por aquelas pessoas que estão nos nossos corações e que precisam do nosso auxílio. Vamos vibrar por todos os lares da terra, da nossa cidade, principalmente aqueles lares que estão em desarmonia. E vamos vibrar pelo nosso lar, por todos aqueles que habitam o nosso lar. Vamos imaginar a figura meiga de Jesus entrando pela nossa porta, deixando em todos os aposentos toda a luz e toda a paz. E assim, Jesus, vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos, todos os nossos defeitos, que somos tão necessitados de amparo e da misericórdia divina. Que assim seja. Que assim seja. Prece final, Marli. Senhor, chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado pelo aprendizado de hoje. Nos ajude a ter fé e esperança de dias melhores. Que a sua luz seja para todos que partiram para o plano espiritual uma bênção de paz. E que possamos, Senhor, estarmos todos juntos na semana que vem, na prática do amor e do bem. Que assim seja. Que assim seja. Gente, antes da gente ir embora, A escala. vamos já montar a escala da semana que vem? Então, Cris, você me coloca nas vibrações? Coloco. Vocês viram? Eu não preciso nem perguntar mais. E agora? Eu posso fazer a seara, se vocês quiserem. Eu posso ler. Cláudia, Seara. Prece inicial. Eu posso fazer. Evangelho. Marcela, não quer fazer? Ó, Isabel ajudando. Não. É porque... Eu tô brincando. Eu também faço isso. Não, porque eu ia falar. Mas se a Cláudia quiser fazer, se a Cláudia também fala... A Cláudia acho que já se propôs fazer a seara. A Cláudia, mas falar que a Cláudia fala muito bem, o Marcelo fala muito bem. A Isabel fala muito bem. Muito bocuda. Vamos lá, gente. Evangelho. Evangelho e prece final. A outra a Bel Navarro. Ai, desculpa. Depois que ela tira a flecha, ela pede desculpa. Mas tudo bem, eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar a fazer o evangelho. Olha, Isabel. Capítulo 20, de 1 a 3, é isso? Isso aí. Tá. E a prece final? A Rosana não quer fazer para nós? Posso fazer. Pronto. Prece final? Rosana. Gente, antes de vocês saírem, vocês já viram uma animação onde mostra a casa espírita, a reunião espírita de fluidoterapia vista do plano espiritual?
Não, eu não vi. Filminho de 42 minutos, que a gente estava pesquisando se tinha alguma coisa relativa à reunião mediúnica para mostrar para vocês hoje, mas não fala lá sobre a reunião mediúnica, mas dá uma noção muito interessante. É baseado no livro Semente do Bem, eu não lembro o autor. E aí o tal do Projeto Imagem fez essa animação. Então eu vou colocar no grupo o link, tem quem quiser assistir. É meio compridinha, mas é bem interessante. Legal. Então, beleza. Se ninguém tiver mais nada para falar, boa noite, bom descanso. Pode ir. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.